Oi, gente, oi, minhas amigas de fio, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Estão prontas para gastar um pouquinho de fio comigo hoje? Então, vamos juntas, amigo no mar. Nesse tutorial, eu trouxe uma sacolinha de Páscoa. O tema de Páscoa. A Páscoa está aí, então eu decidi trazer e compartilhar com vocês uma sacolinha de crochê para a Páscoa. Tá bem fofinha essa sacolinha. Deixa eu apresentar ela para você, ó. Eu fiz com o tema de coelhinho, ó. Fica bem fofa, gente. Olha o coelhinho, olha. Cenourinha, gente, olha. Cenourinha, e a gente vai fazer tudo nessa aula, tá? Cenourinha, o saquinho, olha, gente, olha o quão fofa que tá. Vamos juntas, amigo do mar? Para esse projeto, a gente vai trabalhar com a agulha 1,75 e eu escolhi, ó, este barbante, ele é compatível com a agulha 1,75 e eu vou trabalhar com fio duplo, porque eu quero minha peça bem mais firme. Então, barbante compatível com a agulha 1,75, eu vou estar usando ele duplo. Vou iniciar com anel mágico. Dentro do anel, vou fazer 6 pontos baixos. Fechar o anel. Na segunda carreira, vou fazer 6 aumentos e vou finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, tenho 12 pontos. A terceira carreira, vou fazer um ponto e um aumento e vou finalizar a terceira carreira com 18 pontos baixos. A partir daqui, eu vou fazendo as minhas e eu vou retornar com você. Finalizei minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Vamos para a quarta carreira, vamos fazer 2 pontos e um aumento e vamos finalizar com 24 pontos baixos. Finalizada a minha quarta carreira, vamos agora para a quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e finalizar ela com 30 pontos baixos. Finalizei a minha quinta carreira com 30 pontos baixos, vamos para a sexta carreira, vamos fazer 4 pontos e um aumento e vamos finalizar ela com 36 pontos baixos. A minha sexta carreira finalizada, vamos fazer agora a sétima carreira. A sétima carreira nós vamos fazer 5 pontos e um aumento e vamos finalizar ela com 42 pontos. E trabalhando em fio duplo é um pouquinho chatinho de fazer, mas a peça fica bem firme. Vamos prosseguir com a nossa carreira. Perfeito, sétima carreira finalizada. Vamos agora para a oitava carreira. Vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento e finalizar nossa carreira com 48 pontos baixos. Oitava carreira finalizada, temos 48 pontos baixos. Vamos para a nona carreira e nós vamos fazer 7 pontos e um aumento e vamos finalizar com 54 pontos baixos. Nona carreira finalizada, temos 54 pontos. Vamos fazer agora a última carreira de aumento. Vamos fazer 8 pontos e um aumento.
É a nossa 10ª carreira e nós vamos finalizar ela com 60 pontos baixos. 10ª carreira finalizada, temos 60 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a subir a nossa sacolinha. E para isso, nós vamos usar o conceito BLO. Nós vamos pegar apenas nas alcinhas de trás, ó. E nós vamos fazer, ó, ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, somente ponto sobre ponto, pegando apenas as carreiras de trás, ó. Só a carreirinha de trás. E a gente vai deixar essas alcinhas expostas. E nós vamos fazer a carreira 11 e a carreira 12 em BLO, deixando as alcinhas de trás. Então, nós vamos fazer uma sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto em BLO. Finalizei a minha carreira 12, ó. Tenho 2 carreiras em BLO. E agora, eu vou continuar subindo a minha peça e continuar fazendo carreiras retas. Eu vou fazer uma sequência de 12 carreiras de ponto sobre ponto, pegando o ponto normal. Da carreira 13 até a carreira 25, vamos fazer ponto sobre ponto. Finalizei a minha sequência de 12 carreiras retas. Se você quiser a sua sacolinha um pouco maior, você pode fazer mais carreiras retas. Para mim, eu acredito que essa quantidade de carreiras está ótima. Agora, nós vamos para a carreira 26 e nós vamos fazer 20 pontos baixos. Eu vou fazer com você. Prontinho, 20 ponto baixo. Vamos fazer 10 correntinhas. E vamos pular 10 ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo para firmar aqui, ó, a nossa alcinha da nossa sacola. Vamos fazer mais 19 pontos baixo. A gente já fez um aqui, vamos fazer mais 19 para completar 20 pontos. Vamos fazer 10 correntinhas. Vamos pular 10 pontos baixo e fazer aqui, olha, um ponto baixo aqui, exatamente aqui. Prontinho, e a gente já tem, olha, a nossa alcinha da nossa bag, da nossa bolsinha, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. E quando a gente chegar na alcinha, a gente vai preencher as alcinhas com ponto sobre ponto. Não vamos fazer ponto baixo nas correntinhas, não. Vamos preencher ela. Então, vamos lá.
Agora, nós vamos, ó, preencher fazendo ponto baixo, até preencher, ó, todas as alcinhas. Estou preenchendo, tá? Não estou fazendo ponto nas alcinhas, não. E aí, nós vamos, ó, não tem uma quantidade certa, não. A gente só vai preencher. E ela vai ficando assim, dessa forma. Vou terminar a minha carreira e eu volto com você. Finalizei minha carreira, agora nós vamos fazer a última carreira e é ponto sobre ponto. Finalizei aqui a minha última carreira, agora eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixíssimos. Vou apertar um pouquinho mais esse aqui. E a gente pode arrematar nossa peça, tá bom? Aquele arremate, pode fazer aquele arremate invisível, tá? Eu gosto de fazer os 2 pontos baixíssimos e puxar para dentro, ó. Não parece, tá? E aí, eu arremato aqui dentro, mas você pode fazer aí o arremate que você desejar para sua peça, tá bom? E aí, a nossa peça fica perfeita. Para prosseguir com a nossa peça, a gente vai trabalhar, olha, com esse fio felpudinho, tá? Eu não sei se você já trabalhou com ele, é opcional, tá? Se você não tiver esse fiozinho felpudinho aqui, ó, esse que eu vou usar é da Supremo, tá? Você pode fazer um babado, você pode usar essas correntinhas para fazer um babadinho, tá? Você vai usar a sua criatividade aí. E aí, a gente vai trabalhar, ó. Esse fio, ele é um pouquinho chatinho de trabalhar, tá? Confesso que ele é. E tem alguns segredinhos para trabalhar com ele, tá? Vamos deixar, olha, um pedacinho dele para fora, pra gente arrematar depois, tá? Vou botar até para esse lado aqui. Pode ser para esse mesmo. Porque ele fica mais felpudinho pelo lado avesso. Só que aqui não vai fazer muita diferença não, porque a gente não vai trabalhar a ponto dele não, tá? Então, deixa eu colocar meu fio aqui no chão para ele não me atrapalhar. A gente vai fazer essa carreira aqui, ó. Essas alcinhas que a gente deixou, nós vamos fazer a primeira carreira pontos baixíssimos, tá? Se você tiver dificuldade de trabalhar com a agulha 1,75, você pode pegar uma outra agulha, tá? Que você tenha. Porque ele é um pouquinho chatinho mesmo de trabalhar, tá? Para desmanchar ele nem compensa. Então, essa primeira carreira, essas primeiras alcinhas, nós vamos fazer pontos baixíssimos por toda a carreira. Prontinho, olha, finalizei minha primeira carreira com ponto baixíssimo. E esse ponto baixíssimo, olha, ele dá uma firmeza melhor na peça, tá? Essa primeira carreira é em ponto baixíssimo. E aí, olha, ele é felpudinho, ele é conhecido como ponto felpudo. Você já trabalhou com esse tipo de fio? Deixa aqui um comentário para mim saber se você já trabalhou, se você tem alguma preferência de fios, tem algum que você se adapte melhor, tá? Deixa aqui um comentário que eu quero saber. Agora,
nós vamos fazer a segunda carreira, ó, que ainda tem, olha, uma carreira de alcinha. E nessa segunda carreira, nós vamos fazer ponto baixo. A primeira nós fizemos baixíssimo, para dar uma sustentação melhor na nossa peça e ela ficar mais firme. Agora, nós queremos, ó, deixar mais felpudo o trabalho. E aí, nós vamos fazer ponto baixo. O segredo, ó, é você deixar o fio bem folgadinho, tá? Aí, você vai fazer, ó, ponto baixo, deixando ele folgadinho, porque esse fio é um pouquinho complicado mesmo de se trabalhar. E vamos seguir fazendo ponto baixo aqui nessa carreira. Prontinho, ó, finalizei minha carreira de ponto baixo, tá? Agora, eu vou finalizar com você aqui a última alcinha, ó. E eu vou fazer nessa última alcinha um ponto baixíssimo. E vou cortar o meu fio. Vou puxar ele para a parte de baixo, tá? E eu vou amarrar junto com este fio aqui, ó. Podemos dar, olha, um nozinho aqui nele, tá? E podemos cortar. E a gente, ó, vai dar uma escovada, uma escovinha, tá? Uma escovinha de cabelo, depois você vem dando uma escovadinha de leve, tá? Não é coisa não, é só para soltar, tá? Os fiapinhos. E aí, eu escolhi esses tons de cores, tá? O verdinho para simular um gramadinho, tá? Porque coelho gosta de gramadinho. Mas você pode escolher o tom que você quiser, tá? Escolhi esse tom cru. E essa sacolinha é legal que depois da Páscoa a gente pode continuar, tá? A usar a cestinha, porque ela é muito útil, tá bom? E a gente pode decorar ela da maneira que a gente desejar. Como eu já disse, você quiser uma bolsinha maior, você pode fazer ela um pouquinho maior, tá? Agora, vamos decorar nossa bag. Vamos decorar nossa bolsinha para a Páscoa. Você pode decorar para o Natal, fazer em diversas cores, tá? Fazer com diversos temas. Vamos prosseguir com a nossa peça. Espero que vocês estejam gostando da videoaula. Cenourinha, a cenourinha é bem rapidinho de fazer. Olha, nós vamos pegar um fio com o tom mais parecido da cenoura e vamos fazer, olha, 6 correntinhas. Prontinho, 6 correntinhas. Vamos pular uma, tá? A partir da segunda, nós vamos fazer, olha, um ponto baixo, um ponto médio alto e 2 pontos altos. Nessa alcinha aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo e 2 pontos baixos, porque nós vamos virar a nossa peça, tá? E agora, nós vamos repetir a mesma coisa que a gente fez deste lado. 2 pontos altos. Um ponto médio alto e um ponto baixo.
Vou finalizar com um ponto baixíssimo. E essa é uma peça de aplique. Eu posso costurar, se eu for costurar, eu vou deixar fio para costurar, tá? Se eu for colar, eu vou arrematar este meu fio, colocando ele para trás e dando um acabamento bem legal para este fio. E esse fio, nós vamos cortar ele, deixando um pouquinho para que ele não solte, tá? E aí, nós vamos fazer, olha, as folhagens da cenoura. Para fazer a folhagem, a gente vai, olha, escolher um tom de verde. E aí, a gente vai, ó, aqui na parte de cima, nós vamos contar, ó, 3 pontos, tá? Na parte de cima. Vamos pegar, olha, o primeiro ponto. E vamos fazer aqui, ó, um recomeço. Vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos fazer um baixíssimo no mesmo lugar. No próximo ponto, a gente vai fazer um baixíssimo, subir 5 correntinhas e fazer um baixíssimo no mesmo lugar. E vamos para o terceiro ponto, onde nós vamos fazer um baixíssimo, 3 correntinhas e um baixíssimo no mesmo lugar, arrematando a nossa peça. Vou começar fazendo a orelhinha e nós vamos fazer 10 correntinhas. Prontinho, 10 correntinhas. Gente, eu escolhi este tom, tá? Mas você pode escolher o tom que você desejar. Agora, nós vamos fazer, olha, um ponto baixo, um ponto médio alto. Tiro tudo de uma vez, vamos fazer agora 5 pontos altos. Vamos fazer um ponto médio alto. E nessa última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Um aumento triplo de ponto baixo. Prontinho. Vamos fazer novamente um ponto médio alto. Vamos fazer mais uma sequência de 5 pontos altos. Vamos fazer um médio alto. Um ponto baixo. E vamos finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio. Aqui a gente já tem uma orelhinha, se a gente quiser utilizar ela dessa forma. Mas a gente vai contornar com o mesmo tom cru que eu escolhi para fazer o coelhinho. Então, nós vamos começar. Vou colocar este fio para trás, tá?
porque eu vou vir arrematando ele. E aí, nós vamos fazer, olha, em BLO, pegando apenas as alcinhas de trás. Vou iniciar com uma correntinha. E vou fazer o ponto rendinha por toda a volta, pegando em BLO, ó, rendinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Novamente, na próxima alcinha, um baixíssimo, uma correntinha. Finalizar com baixíssimo. E aqui, ó, eu não vou deixar fio para costurar, porque eu não vou costurar com a orelha, tá? Então, eu vou arrematar esse fio, ó. Mas, se você quiser aplicar esta orelha em outro coelho, em outra peça de coelho, é só você deixar, tá? Fio para aplicar. Nós vamos fazer, olha, 2 peças, tá bom? Vou estar fazendo com você um pomponzinho, porque nós vamos colocar um pomponzinho. E como eu vou fazer, olha, eu vou dar voltas com o mesmo fio que eu vou fazer o corpinho do meu coelhinho. Esse é um barbante, tá? E aí, olha, eu vou dar várias voltas no meus dedos, ó. Pra mim aqui já está bom, ó. Vou cortar o meu fio. E olha, vou manter ele aqui por enquanto. Agora, eu vou cortar um outro pedaço do mesmo fio para amarrar, ó, no meio. Precisa isso tudo de fio aqui não, gente, ó. Deixa eu amarrar assim, ó, as 2 pontas aqui, ó. E aí, olha, a gente enrola, dá algumas voltas aqui, ó. Dei 5 voltas, e aí a gente dá um nó novamente. E a gente já pode, olha, cortar e dar forma ao nosso pompom. E aí, quando você escova com a escovinha, ele tende a desfiar e ficar ainda mais bonito e felpudo, tá? Eu já adiantei aqui a minha peça e nós vamos fazer carreiras múltiplas de 6, com aumentos múltiplos de 6. E eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos. Na sequência, a segunda carreira, eu fiz 6 aumentos e finalizei com 12 pontos baixos. A terceira carreira, fiz 1 ponto e 1 aumento, finalizei com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, eu fiz 2 pontos e 1 aumento e finalizei com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, eu fiz 3 pontos e 1 aumento
e finalizei com 30 ponto baixo. A sexta carreira, 4 ponto e um aumento e finalizei com 36 ponto baixo. E a última carreira de aumento, eu fiz 5 ponto e um aumento e finalizei com 42 ponto baixo. Depois eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto. E essa peça é a parte de trás do meu coelho. Nós vamos fazer 2 peças até esse ponto, sendo que a primeira a gente vai cortar o fio e vai arrematar, igual a essa que eu fiz. A segunda peça, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. A primeira, a gente fez somente uma carreira de ponto sobre ponto. E a segunda, vamos fazer 2 carreiras. Parte de trás, parte da frente. Nós vamos unir ela dessa forma, ó. A gente já tem as nossas peças prontas, nós vamos precisar de olhinhos. Eu vou utilizar, olha, esses olhinhos aqui, ó, colado. Mas também você pode usar, olha, esta carinha aqui também, ou você pode estar utilizando olhinhos com trava. Esse aqui é número 8. Se você tiver um número 5, é ainda melhor, tá? E aí você vai ver aqui onde fica melhor os seus olhinhos com trava, tá? Ou os olhinhos colados, tá? Que você pode estar utilizando. Eu colo ele com cola quente, mas ele pode ser colado com qualquer outra cola, tá? Que você tem aí, de preferência cola instantânea, tá? E se você não tem esses olhinhos, na sua cidade não tem, você pode estar comprando através do link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá bom? O meu link de afiliado não vai custar nada além para você e você ainda vai estar ajudando o canal. Então, vamos prosseguir com a montagem. Vamos fazer a junção, tá? Da nossa peça. Podemos fazer, olha, pegar em qualquer lugar, tá? Não precisa escolher, não. Só se atente, ó, de colocar, ó, essa parte aqui, ó, certa, tá? Avesso com avesso, tá? A parte da frente vai ficar pra fora, tá? Dos dois lados. E aí, a gente vai fazer a união, fazendo ponto baixo, ó. Pega dos dois lados, ó, e faz ponto baixo. Ó, tem muito segredo não, tá? E a gente vai fazer até que fique um pedaço só, vamos deixar só uma abertura, tá? Pra gente poder colocar enchimento e colocar as orelhas, tá bom? Prontinho, ó. Podemos colocar enchimento e a nossa orelhinha. Enchimento, ó. Já dei dicas para você de abrir sempre a fibra. E aí, a gente, ó, vai colocar o enchimento. Vamos pegar, olha, as orelhinhas
e colocar as nossas orelhas de acordo com o que a gente quer, tá? A nossa peça. E a gente pode colocar alfinete para ajudar. E aí a gente, olha, pode finalizar aqui, deixando o fio para costurar, e a partir daqui a gente pode usar a agulha de tapeceiro. E é só a gente costurar dos dois lados, tá? Vamos continuar costurando aqui, ó. Pegando, ó, de um lado pro outro e pegando a orelha também, tá? Vamos aplicar, olha, o pomponzinho. A minha dica é para aplicar na lateral. E a gente vai somente costurar, tá? Essa hora. Até que ele fique bem firme, tá, gente? Pode costurar mesmo. Tenta pegar por dentro lá daquele meio e deixar ele bem firme. Já colhei os meus olhinhos, tá? Colhei bem colei ele bem no anel mágico, tá? Eu colei ele bem juntinho. Se você quiser, pode colar distanciado. E agora, olha, com um fio rosinha, pepa, eu vou fazer o bordadinho do narizinho, tá?
Agora a gente pode fazer uma sobrancelha, tá? E a gente pode fazer, olha, tanto com fio preto, tá? O fio preto vai ficar bem ressaltado, tá? E a gente pode fazer com um fio, olha, marrom também, tá? Vou fazer com marrom. O ideal é que ele seja para bordar mais fininho, tá? Fica bem mais bonito, tá? E aí você pode fazer do jeitinho que você quiser, tá? Ó, deixa um pedacinho de fio. Pode fazer só um tracinho, como se ele fosse bem curioso, ó. Aí faz 2 tracinhos. Do jeitinho que você achar que fica mais bonitinho teu coelho, tá? Não puxa muito. Tá, ó, fica bem gracioso. Dá um nozinho. E ele fica assim. Para finalizar ele, eu vou fazer um lacinho com você. Com a mesma cor do coelhinho, eu escolhi, mas você pode fazer um lacinho branquinho com o tom que você desejar, tá? Anel mágico. Vamos subir 3 correntinhas. E vamos fazer 3 pontos altos dentro do anel. Prontinho, a primeira parte está pronto. Vamos fazer mais 3 correntinhas. Vamos fazer um baixíssimo lá dentro do anel. E vamos subir mais 3 correntinhas. Agora, vamos fazer novamente 3 pontos altos. Três correntinhas. E vamos finalizar com um ponto baixíssimo dentro do anel, deixando um pedaço de fio para aplicar na nossa peça. Vamos fechar o anel e dar, olha, um nozinho para arrematar este lacinho. Bem fácil, né? Posso cortar esse fio aqui. E é só a gente aplicar no coelhinho. Pode colocar em qualquer lugar. Se você assistiu até aqui e ainda não deixou um like, eu vou pedir que você deixe um like. E vou dar uma dica extra para vocês, que são as nossas revistas online. A revista online Super Dicas de Costura para amigurumis e a revista online Precificação. Bom, vou deixar essas 2 dicas para vocês, se vocês tiverem interesse. Corre lá, tá bem legal as revistas, tá? Temos várias revistas online e assim você estará ajudando no crescimento do canal. Nosso coelhinho já está pronto, nossas cenourinhas já estão prontas e a nossa sacolinha cesta também já está pronta. Agora é só a gente escolher o lugar onde a gente quer colocar o nosso coelhinho. E a gente, olha, pode usar os alfinetes, tá? Para ajudar a gente a demarcar o lugar que a gente quer colocar. Agora fica tudo mais fácil. Ó, e aí, escolhendo o lugar, tá?
A gente coloca e com o mesmo tom do fio, a gente vem aplicando a peça. Pode ser, olha, em qualquer lugar, tá, gente? Eu estou escolhendo este lugar aqui, assim como as cenourinhas. Você pode, olha, espalhar, fazer várias cenourinhas. Essa cenourinha é muito fácil de fazer. Você pode, olha, espalhar, colocar dessa forma aqui, ó. Nas pontas aqui, ó. Simulando, ó. Um gramadinho. Tá? E aí, faça várias cenourinhas e coloca dessa forma, ou você pode, ó, vir espalhando cenouras por toda a cestinha. Essas são as dicas que eu deixo para você fazer a montagem aí da sua cestinha. Escolha como vai ficar melhor e aí é só costurar, tá? Tenta costurar a peça sem aparecer a costura por dentro, tá? E você vai costurar a sua, eu vou costurar a minha e eu volto já já com você. Prontinho, olha, já costurei a minha sacolinha, costurei as cenourinhas, olha, só costurei no meiozinho dela, tá? E se você não quiser fazer a costura, você também tem a opção de colar as peças, tá? Você pode colar ou costurar. Bom, essa é a nossa bag de Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Espero que vocês façam. Dá tempo para fazer para essa Páscoa ainda. Dá para fazer para ganhar uma renda extra. Você pode fazer com os tons de cores que você desejar. E só peço que você deixe um like. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Ativa o sininho, assim você vai receber notificações sempre que a gente publicar um vídeo novo. Beijos imensos no seu coração. Até a próxima videoaula.